Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é segunda-feira, dia 29 de abril de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e as manchetes do jornal Folha da Manhã. O clima esquenta no tabuleiro político. Reitor do IFE aponta e projeta Rafael versus Vladimir em 2020. Arnaldo no jogo e Rodrigo articula ao filho. Prefeitura aposta em novo modelo de transporte público. O sistema que começou a ser implantado vai usar vans e micro-ônibus para alimentar linhas tronco. Luta pelos royalties mobiliza municípios. Bombeiro é vítima de golpe pelo WhatsApp. Em São João da Barra, criminosos mascarados assaltam loja. No Folha 2, fé e tradição em Atafona nos festejos da padroeira. E o Folha no Ar, primeira edição, temos hoje a participação da jornalista Daniela Abreu, em substituição a Arnaldo Neto. E temos o diretor de redação da Folha da Manhã, Luísio Abreu Barbosa. Um bom dia, Daniela, bom dia, Aloísio. Vamos iniciar, vamos fazer alguns comentários dessas manchetes da Folha da Manhã, que são bem interessantes. Bom dia a todos. Bom dia Marco, bom dia ouvinte, bom dia Dani. Estamos esperando chegar o deputado estadual Juviano. Essa chuva ele deve ter atrasado, porta fechou da rádio. Vento, tudo. Enfim. A manchete, eu acho que do jornal, que é sobre transporte público, novo plano. Acho que Quintanilha vai estar aqui amanhã. O Felipe Quintanilha, presidente do IMTT, né? Instituto Municipal de Transporte. E eu acho que é melhor deixar esse tema para a gente abordar com mais precisão amanhã, quando ele vai estar aqui. Exato. Agora, das mais manchetes, os mais destaques da capa, a manchete foi essa. Você tem entrevista com o reitor do IFE, Jefferson Mendes Azevedo, que eu fiz junto com o Aldir Salles, né? A gente fez entrevista. Porque Jefferson foi especulado, se não me engano, até pelo Saulo Peçanha, jornalista da Folha, há uns 2 meses atrás, como possível candidato a prefeito em 2020, né? E desde então, eu já havia conversado com ele a partir do Senato do Saulo, lá atrás, com o Jefferson, e ele negou, falou que o plano dele era se candidatar à reeleição da reitoria do IFE. E eu soltei até no ponto final lá atrás, mas enfim, a gente tem feito a sequência de entrevistas com possíveis prefeitáveis para 2020, então achamos por bem ouvi-lo. A entrevista foi feita na quinta-feira, no final de tarde de quinta-feira, e publicada no domingo. E ele nega que possa ser candidato. Não que eu não possa ser candidato para frente, mas agora, 2020, não. Que ele vai se dedicar mesmo à reeleição no IFE, né? Que deve ser, porque tem o conselho da escola tem que definir a data da eleição, mas deve ser em dezembro desse ano. O que não impediu ele de fazer uma avaliação do quadro, né? Do quadro de sucessão que está apresentado aí com alguns pré-candidatos, e ele fala que ele acredita na polarização entre o prefeito Rafael Diniz e o deputado federal Vladimir Garotinho, herdeiro aí do garotismo, né? Ele crê nessa polarização. Eu acho que, quer dizer, a gente, depois do Bolsonaro, mas sobretudo do Wilson Witzel no estado do Rio, governador, e do Romeu Zema em Minas Gerais,
a gente sempre fica pensando, mas será que uma nova surpresa dessa não pode acontecer? É possível, mas o próprio desempenho de Bolsonaro, que tem perdido muita popularidade nas pesquisas de opinião, inclusive ele hoje, nós estamos caminhando aí pro 5º mês de governo, Fernando Collor para cá, né, que a gente passou a reeleger presidente, que antes Collor, o último presidente eleito no Brasil tinha sido Jânio Quadros, né? É um pouco para trás. Pouco para trás. Mas aí teve no meio a tal ditadura militar que dizem que não existiu. Então tem que inventar outro nome porque houve um período, porque eu não sei o que houve. Eles dizem que foi regime militar, governo militar. Eu sei, cara, que eu tô com... o quê? O historiador, professor Marco Aurélio Villa, ele diz o seguinte, que a ditadura existiu sim, de 68 a final dos anos 70. De 64 a 68 foi muito brando. Ele está considerando que a ditadura foi o AI-5 do AI-5 em diante. Até a entrada do Geisel, que começou a ter a abertura. Segundo 99% dos outros historiadores, que houve foi ditadura militar. Não, eu só falei o Villa, mas o Villa é um historiador, estou falando da quase unanimidade dos historiadores, inclusive fora do Brasil, brasilianistas fora do Brasil. O que se discute muito é que, tipo assim, se o golpe ele foi militar ou ele foi civil-militar? Eu concordo que ele foi um golpe civil-militar. Claro. Você teve aquelas marchas pela família e tal. É verdade. Agora, a ditadura, quer dizer, ela se dá com apoio. Vamos lá, vamos partir para a parte histórica, então. A ditadura se dá com apoio de Carlos Lacerda, que depois é expelido pelos militares. Entendeu? É preso lá em cima. Tanto que ele reúne o Jango e o Juscelino no que ele chamou de frente ampla. Já falamos sobre isso aqui. Já. Enfim, todos os apoiadores civis da ditadura são por ela expulsos, são expelidos, enfim. Então, acho que ela claramente revela seu caráter militar mesmo no seu decorrer, sobretudo a partir da assunção do Costa Silva como presidente. Depois ele tem um derrame, uma junta militar, que é a maior prova de que é uma ditadura militar. Isso aí. Costa Silva, presidente, faz o AI-5, ato institucional número 5. Pedro Aleixo, vice-civil, né? Ele é o único que não se recusa a assinar. E fala, olha, eu tenho medo do guarda da esquina. Porque ele estava dizendo que com aquilo ali, ele não tinha medo dos generais, ele tinha medo do guarda na esquina que fosse em virtude do AI-5, o que ele poderia fazer. Deputado estiveram chegando aqui no estúdio. Bom dia, Gil. Então, o Pedro Aleixo não assina. Quando o Costa Silva tem um AVC, logicamente, como qualquer regime, quem assumiu o vice. Claro. Quem assumiu foi a junta militar. Então, das três forças. Das 3 forças, que foi um desastre, aliás. Foi. Rademacher. Não vou lembrar. Eu também não lembro. Acho que meus militares lembram, porque prefere esquecer. Prefere esquecer. E depois assumiu o Médici, que aí vem a linha dura mesmo, a fase mais dura do regime. Começou a ter senso de abertura com o Geisel e depois com o Figueiredo. Sim, a anistia é feita por Geisel, Goberi, né? Porque é o seguinte, também ali você tem... Acho que a melhor obra para você entender isso são 5 livros do Gaspari, né? Ditadura envergonhada, ditadura assumida, a ditadura encurralada. São 5 livros. Que é um jornalista, não um historiador. Mas o que ele fala... Tem uma visão mais factual, né? Sim, até porque ele era repórter de confiança dos militares. Os militares só falavam com ele. Né? E viveu ali no Rio também, como estudante, viveu aquilo ali. Mas ele coloca o seguinte, que basicamente, o grupo que dá o golpe, ali com o Castelo Branco, é esse grupo do Geisel, que assume o pessoal mais linha dura, que era um pessoal mais preparado intelectualmente, digamos assim. E esse pessoal volta depois com o Geisel e o Goberi. Na verdade, o grande artífice de tudo era o Goberi, né? Que Glauber Rocha, não para acaso, vai chamar de bruxo, né?
o bruxo, mas não o feiticeiro, né? O feiticeiro. Não por acaso vai chamar de o gênio da raça. E aí execrado pela esquerda porque fala isso. O Joberi era um homem inteligentíssimo. Enfim, aí com gás eles fazem a distensão lenta e gradual. Que depois vai gerar anistia. Exatamente. Eu tô ficando velho, eu lembro dos anos 70, Brizola voltando, Miguel Arraes voltando, Gabeira voltando, Galeão. A música era o Bêbado Equilibrista, né? A música tema que era uma homenagem ao irmão do Enfio. Ao Betinho. Exatamente. Mas enfim, do João Bosco e do Aldir Blanc, diga-se de passagem. Mas imortalizado com Elis, né? Com Elis, claro, sem dúvida alguma. Mas é isso, e Jefferson fala isso. O Jefferson, na entrevista, a gente acabou tergiversando, Jefferson fala que ele acredita nesse embate aí para 2020. Mas ele também fala até sobre Gil que não pode ser nunca desprezado pela questão do partido, né? É o partido do governo federal, é uma bancada da LERJ. Também ele destaca como terceira força o Gil, vai poder falar melhor daqui a pouco. Mas Dani, você quer colocar alguma coisa? Não, acho que vocês foram bem completos, eu até fiquei aqui só ouvindo e aprendendo mais. Queria dar um bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes, ao deputado Juliano tá aqui também. E é isso, vamos. E quer falar um pouquinho, Luiz, sobre o modelo de transporte? Não, o modelo de transporte nós vamos falar amanhã. Vamos falar amanhã, com certeza. Mas aí nós só citar ponto final. A beleza da festa de São João de Atafona, foi muito bonita, né? E luta pelos royalties continua mobilizando os municípios. É verdade, Rafael Diniz marcou uma reunião, ele tinha falado isso lá atrás, a gente tinha falado aqui no programa, quando o Supremo marcou para 20 de novembro a votação da ADIM, que segurou a partilha dos royalties desde 2013, uma liminar de Carmen Lúcia, e Rafael marcou para essa semana agora a reunião da Umpetro, né, prefeitos dos municípios produtores, a organização da qual é presidente. E tem também, que gerou alguma repercussão, aliás, bastante, que foi essa coisa do Arnaldo Viana aí falando que poderia ser candidato, né? Rodou muito, gerou muita repercussão. Aquela coisa, Arnaldo falou a mesma coisa em 2008 e teve problema. Falou a mesma coisa em 2012 e os votos não foram nem contabilizados. Está falando agora que pode vir de novo. Eu acho que ali, assim, particularmente, eu que fiz a matéria, né, e lembrei a história toda de 2008. De 2008 ele disputa o segundo turno com uma liminar do desembargador Marcelo Rezende. Rosinha chegou a fazer uma carreata, dizendo que era vencedora, mas tem uma liminar. E 2012 ele concorre sob liminar, chega ele fica em terceiro lugar. E eu me lembro que como repórter, como editor e repórter, foi difícil, porque os votos dele não foram contabilizados. Você tem que dar o voto do cara no dia seguinte, que o eleitor quer saber. Se você não der, o eleitor vai achar que você está escondendo a votação do cara. E aí você não tinha como ter votação. Você tinha que fazer o quê? Você tinha que pegar a soma de todos os candidatos, subtrair do geral para chegar à votação de Arnaldo. Deu 33 mil votos, se eu não me engano. Primeiro foi Rosinha, que se elegeu no primeiro turno, em 2012. Segundo foi Macou. Aí tinha mais candidatos, agora não vou lembrar quem estava concorrendo. Aí você tira voto branco nulo, aí você tem o voto de Arnaldo. Matemática, hein? Não, mas porque o TRE não contabilizou os votos dele. Não contabiliza, então não informa. Não informa, exatamente. Exatamente. E aí, isso foi complicado. Aí, quer dizer, 2016, o Gil está aqui, foi candidato a vice do Caio Viana, filho dele, pode falar, acho melhor que isso, melhor do que eu sobre isso. Enquanto Arnaldo, Caio ostenta o apoio de Arnaldo, o Pro4, Instituto Pro4, em parceria com a Folha, fez uma série histórica de pesquisas. Em junho de 2016, Caio era o líder das pesquisas. Junho. À frente, fora da margem de erro, de Chicão e Rafael. E aí, a questão do apoio do pai, quando o pai... Porque o Arnaldo era do PDT. Ele sai do PDT ou é saído do PDT, vai para o Nanico PEN, um partido Nanico. Também saem com ele do PEN. Aí Arnaldo fica muito chateado, vai para o MDB e apoia Geraldo Pudim. Ali Caio veio ladeira abaixo, temos no terceiro lugar, né?
E agora, de novo, tá essa parece grande família, às vezes, né? Essa coisa meio, novela meio política. Quais. Essa novela política familiar aí. Enfim, que tem que respeitar, porque é família, Não, né, claro. e tal. Mas é uma coisa meio... Mas é um laço familiar, Aloysio, que acaba vazando demais. Vaza. Demais pro público. E o comentário é inevitável. Né? O comentário é inevitável. Deixa um pouco de ser somente uma questão familiar, quando é a família se mobilizando dentro da política, né? Exatamente. O destino de 500 mil de habitantes, né? Que são 500 mil de campistas, né? Então tem que... De uma cidade importantíssima no contexto do Estado e no contexto brasileiro. E são vários, então não é brincadeira. pontos, né? Na convenção do partido, em 2016, para a eleição de 2016, estava pai, mãe e filho, lado a lado, e depois houve essa ruptura e seguiu sem o pai, né? E declarou apoio ao outro. Eu fico pensando, será que não é uma forma também para que o filho declare que quer o apoio do pai mesmo? Não, é complicado. Na verdade, amigo, podia ser para desligar isso daí, por favor. Tá fazendo barulho. É uma coisa complicada porque o que se diz é que se fala assim nos bastidores, você tem de um lado um polo, seria, quer dizer, são o pai e filho, né? Mas você teria num polo de Caio, a mãe dele, a ex-vereadora Ilson Viana, e no outro polo a atual esposa de Arnaldo, que é Edilene Viana, né, psicóloga. E quer dizer, esses dois polos puxariam o pai e o filho, aí teria uma confusão e tal, uma disputa, uma coisa meio, enfim, uma coisa meio elementos passionais, talvez, não sei, não quero me meter muito nisso. Acho que nesse sentido já fica mais familiar, né? Mas porque, por exemplo, Arnaldo acredita, não é só familiar, Arnaldo acredita e falou aqui no programa aqui, que quem tirou ele do PDT e do PEN em 2016 foi Ilson Viana. Quer dizer, Arnaldo falou, isso não é nenhum segredo. O Arnaldo falou aqui nesse mesmo programa aqui. Ele se dirige, inclusive, como a mãe de Carlos. A mãe de Carlos, a mãe do meu filho, né? Ele não chama pelo nome. Então é familiar, eu respeito, né? Mas não sei se... Enfim, as consequências são tão familiares assim. 500 mil pessoas são quantas famílias? É um bocado de família, né? Pelo menos, Aloysio, 100 mil famílias, 90, 100 mil famílias. Pelo menos, daí para frente. Bom, são 7 horas e 20 minutos, 7 horas e 21. Nós faremos agora um pequeno intervalo no Folha no Ar, primeira edição, e já voltamos com o nosso papo com o deputado Gil Viana.